Aprendo muito, muito sobre igreja. Você não tem noção com elas, sobre doação, sobre caridade, sobre se preocupar com o outro, né? A vida delas é cuidar do outro, cuidar do outro. E a congregação, elas têm um chamado lindo, além das crianças e dos pobres, que Madre Esperança sempre cuidou. E aí, rezando porque elas vão lá, elas precisam de um direcionamento, né? E eu falava, eu não sou pregadora, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Gilberto, me manda uma pregadora, me manda alguém. Sim. Tudo que eu investi no samba, eu trouxe pra cá. Só que daí eu trouxe a natureza do samba. Eu descobri, eu sabia muita coisa de lá, que hoje eu uso nas minhas formações. Legal que você... Olá! Estamos aqui em mais um episódio do GSCast com muita alegria, porque hoje a gente tem um convidado mais que especial, mas antes disso, a gente tem aquele lance depois da vinheta que eu apresento o meu amigo e ele vai falar o Roda Vinheta, que é só do jeito que ele fala. Agora, depois que eu fiz o outro que eu te fiz uma pegadinha, agora só você vai falar. Então, ao meu lado está... Fala pessoal, tudo bem? Sou o Petruco Pinheiro, guitarrista, parceiro de missão da Gabi. E um super episódio hoje, hein? Hoje é. Então... não, vou ter que apresentar você não se apresentou? Eu não me apresentei? Não. Eu não falei? Eu sou a Gabi Souza, cantora e ministra de música católica. Agora sim. Então, roda a vinheta. O nosso episódio de hoje está mais que especial e quem apoia esse episódio de hoje é a nossa loja, use.gs. É a nossa loja de camiseta, de artigos católicos, que apoia a nossa missão, é o que nos ajuda a manter de pé. É a nossa loja que vende os pães de mel, é a nossa loja que nos ajuda porque a missão ela tem um custo, viu, gente? Então, a gente, além de contratar pessoas católicas, a gente ainda vende artigos católicos para manter a missão. Então, compre na nossa loja, entre lá no nosso Instagram, procure a peça que mais você se identifica e nos ajude na missão. Amém? Então, Petrúquio, eu vou apresentar, né? Apresenta aí hoje. Aqui, porque ele é muito chique. Muito. O nosso entrevistado não, o nosso amigo que vai conversar conosco hoje, a maioria dos nossos seguidores já conhece, porque a gente serve no mesmo lugar. Sim. E de quem não está no santuário também conhece. Também conhece por quê? Porque ele é famoso na região, minha gente. Por quê? Porque ele tem um dom extraordinário. Né? Ele pode-se dizer que o nosso convidado de hoje, ele é banhado de dons. É verdade. Ele que nos ensinou, ele que nos formou, e hoje a gente está tendo esse privilégio de conversar com ele. O nosso convidado hoje é o pai da Rafa, o pai da Micaela, o pai do João Paulo e do Lucas, e tem uma netinha. Nossa, as pessoas que caminhavam com a gente agora já tá tendo netos, você né? Vê. Pois É isso mesmo. A Mavi. Então... se você estiver escutando agora, boa tarde, boa noite, bom dia. Oi, meu amigo Gilberto. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, que legal, eu tô feliz de estar aqui, que iniciativa legal, Gabi. Sempre pensei comigo, alguém poderia iniciar um podcast católico pra gente falar sobre a nossa região, da nossa diocese, dos nossos aqui, mas a gente sempre pensa que alguém tem que fazer, nunca a gente, né? Feliz de estar aqui, gente. Obrigado aí pelo convite, pela recepção. Muito obrigado aí pela presença. Você é um cara super especial mesmo e vai ser um bate-papo que vai ser pouco esse tempo que a gente tem, vai ser pouco, mas... Eu não usei minha cabeça, gente. Eu tinha que fazer parte 1, parte 2, parte 3. Mas já vamos se programando pro próximo, porque realmente eu sei que vai ser pouco. Tem muita história. A gente marca outra. Mas eu não apresentei. Ele é o Gilberto do... Ministério Oasis. A maioria com certeza vai conhecer. Vai, sim, porque ele é o líder das dancinhas. Boa. É isso aí. Amigo, muita gente hoje tá te conhecendo recentemente por conta do santuário, mas, né, porque agora você tá presente na internet. É muito, meu Deus do céu.
trazendo pra gente a palavra, trazendo pra gente um pouco do seu ministério. Mas eu queria que você falasse sobre você. Quem é o Gilberto do Ministério Oasis? Difícil falar Porque da ele gente. não é só cantor, e ele não é só compositor, ele também é pregador, ele também é pai, tem todo... É namorado, também tem uma namorada maravilhosa. Como é que é o nome dela? Patrícia. Patrícia. Ela é maravilhosa, ela foi lá na minha casa, linda demais. Então, bora, gente, que a gente quer te conhecer mais. Vamos lá, falar um pouco de mim. Eu sou Gilberto, né? Vou fazer 50 esse ano. Ó, 50. 2027. Vai ter festa? Tem que ter, né? 50 Nós gosta. anos. Vamos fazer um junto aí. Todo mundo tá convidado, gente. Aí, ó. Mas eu sou Gilberto, eu sou pai de 4 filhos. Como a Gabi já falou aqui, o João e o Lucas são gêmeos idênticos, meus caçulas. Tem a Micaela, que é a filha do meio, e a Rafa. A Rafaela é minha companheira, canta comigo, toca também, multi-instrumentista, faz muito bem o que gosta. Moram comigo o João e o Lucas, né? Esse ano a Rafaela deve vir para casa final de ano, mas ela tá 7 anos já fora de casa. Já? Parece que 7 foi anos, ontem. Parece que foi ontem, né? Morou 2 anos lá na divisa com a Argentina, depois veio pro Rio Grande do Sul, no centro, Rio Grande. E hoje ela mora em Florianópolis. Nossa. Um dos irmãos foi morar com ela 1 ano, mas já tá em casa de volta. E mora eu, o João e o Lucas, né? Agora eu tô me preparando para me casar, né? Acho que vai virar jogo. Mas meus filhos moram comigo desde sempre, de pequenininho, né? Já fui casado, mas me separei, né? As coisas... Não, a gente não programa mais, Sim. né? A vida traz tantas surpresas. Todos eles ficaram morando comigo. Hoje já estão todos adultos, graças a Deus, deu muito certo, assim. Foi um processo muito difícil, eu confesso. Foi uma ousadia, ninguém acreditou que seria possível um pai ficar com 4 filhos pequenos, mas eu tive que me virar, tive que aprender a passar pano no chão. Eu conto para todo mundo, eu tinha 1 ano quase aí morando com as minhas crianças, minha filha a Rafa tinha acho que 11, 12 anos. E um dia ela falou assim, pai, você não sabe cozinhar ainda? Eu falei, por quê, filha? Você não come todo dia. Ela falou, não, pai, você não sabe cozinhar, sabe por quê? Você não faz bolo de chocolate. Eu falei, não pode ser. Aí fui me especializar, hoje eu tenho minhas receitas, criei minhas receitas. Esse é meu lado pessoal, né? Sim. Trabalho num instituto, já vai fazer 10 anos que eu presto serviço no instituto. Fui CLT um tempo, hoje eu sou prestador de serviço. E faço as outras coisas aí, para aqui, para lá, sempre prestando serviço. E sou da música, né? Só para esse instituto tem Instagram, tudo? Você sabe qual que é? Instituto Amor Misericordioso. Amor Misericordioso. Na verdade é um instituto fundado pelos filhos e pelas servas do Amor Misericordioso. Esses filhos e servas do Amor Misericordioso são de uma paróquia que eu vivi a minha vida toda, ainda vivo hoje, né? Não estou atuante mas na paróquia de um ano e meio para cá, mas atuei lá por 26 anos. E são padres e freiras que fazem parte de uma congregação. Que eu tenho muitos amigos lá, meu padre, diretor, formador, o padre Xavier, que está lá em Minas, Fabiano também, outro padre que está lá em Minas, mas são padres que saíram daqui. Amigos, o Marquinho, que está lá no Nordeste, tem padres que estão na Europa, mas é uma congregação linda. E eu trabalho com as freiras, com as irmãs, amo todas elas, sou amigo de todas elas. Legal. Aprendo muito, muito sobre igreja, você não tem noção, com elas, sobre doação, sobre caridade, sobre se preocupar com o outro, né? A vida delas é cuidar do outro, cuidar do outro. E a congregação, elas têm um chamado lindo, além das crianças e dos pobres, que Madre Esperança sempre cuidou, elas também têm um chamado a rezar e a cuidar dos padres diocesanos, que não são de congregação. Elas assumem a responsabilidade espiritual e humana também daqueles padres que precisam de ajuda. Congregação linda. Eu tenho a graça, e gosto sempre de frisar, de trabalhar com elas e convivo muito com a irmã Celina. A irmã Celina tem 82, 83 anos. E a irmã Celina, eu aprendi muito com ela. Já começou as histórias, né? Sim. A irmã Celina, ela conviveu com 4 santos da igreja, muito próximo. Ela teve muita proximidade, sabe muito dele, porque a madre superiora dela, fundadora, era contemporânea de Padre Pio. Nossa. E como a madre tinha dom de bilocação, os dois se encontravam em bilocação para conversar.
Padre Pio e Madre Esperança. Olha que interessante. Que legal. E a irmã Celina já morava na casa na época. Isso foi um convívio. Ela disse que quando a irmã falava, ó, vocês vão ter que confessar com o Pio se ficarem aprontando. Elas tinham medo. E depois, Madre Teresa de Calcutá, ela teve contato. Madre Teresa foi morar numa casa que era delas, lá na Espanha. E ela pôde conversar com Madre Teresa, ter uma proximidade, se aconselhar. Diz que Madre falava em inglês e ela em espanhol, imagina. Mas pôde se aconselhar. Depois, com João Paulo II, teve vários encontros, com ela, inclusive na casa delas, com João Paulo II. Mas que bênção, né? E Você comadre. é servo e trabalha dentro de um instituto. Isso, que é me da ensina Igreja demais, Católica. me ensina Nossa, demais. Que bacana. Um dia eu fui fazer um passeio com ela, eu sou motorista, né? Levei elas para um passeio. E a gente estava na Subway, lá em Guararema, quase 10 horas da noite. E eu falando para a irmã, conta para mim os milagres extraordinários, né? Que a senhora viu, porque tem vários, né? A irmã, por exemplo, a Madre Esperança, um dia ela orou por uma criança morta que chegou na casa dela no meio da Segunda Guerra Mundial, no colo de uma mãe, e ela pegou essa criança e ela foi falar com Jesus no oratório dela. Não é justo. Essa criança não tem nada a ver com a guerra. E a criança ressuscitou no colo da madre. Nossa. E ela morou com essa madre. Numa madrugada, elas precisando cozinhar, não tinha macarrão para fazer para os refugiados de guerra. E a madre falou para as irmãs, põe água no fogo e vão dormir. E a irmã foi para o Santíssimo orar. Quando as irmãs acordaram de madrugada, o macarrão transbordava sozinho nas panelas, caindo para o chão. Nossa. Então ela viu esses milagres extraordinários. Dentre tantos outros, quando João Paulo tomou o tiro, Jesus aparece para a madre e fala que ela ia compartilhar dessa dor, porque São João Paulo não ia resistir. E a madre caiu enferma, ficou doente. Essas irmãs tiveram que cuidar dela, inclusive a irmã Celina. E quando João Paulo sarou, ele foi visitar elas e tal, né? Porque Deus também mostrou para ele. Sim. E aí, quando exumaram a madre, tinha um furo da bala no coração da madre. Nossa. Você tem uma ideia com quem que a irmã Celina conviveu. E aí eu tô na sua e falei pra irmã, já pega essa, tá bom, músico católico? Guarda essa no seu coração. Irmã, conta pra mim milagres extraordinários. Assim, eu queria saber mais. Porque eu sempre pergunto. 10 anos, graças a Deus, tive a oportunidade de aprender muito, né? E ela falou, filho, a madre, Pio é o Padre Pio, né? Esses tinham obrigação de fazer milagre. Porque eles tinham os dons extraordinários dados por Deus. Esta era a função deles. Mas eu vejo como milagre o que você faz. Você faz milagre. Porque você tem 4 filhos. Até me emociona, gente. Você tem 4 filhos para cuidar. Você tem que trabalhar, resolver seus problemas, que são muitos. E no domingo você arruma uma horinha para pegar o seu violão e ir tocar na Santa Missa para eu comungar o meu Senhor melhor. Nossa, aquilo acabou comigo. Nossa. Isso é milagre, filho. Você faz milagre, não é... Eles tinham obrigação. E é muito interessante, né? Ontem... Forte, né? Nunca esqueço disso. Eu lidero um grupo de mulheres muito pequeno. Eu acompanho lá algumas postagens. E aí ontem a gente estava rezando sobre isso. Esse programa é gravado, mas ontem a gente estava rezando sobre isso, né? Porque eu lutei muito contra essa vontade de Deus. Porque eu me acho muito estrambelhada. Como eu convivo só com os meninos, assim, a minha banda assim, eu não tenho, eu falo que eu não tenho jeito de menina, né? Então, e aí, rezando porque elas vão lá, elas precisam de um direcionamento, né? E eu falava, eu não sou pregadora, eu não sou isso, eu não sei aquilo. Gilberto, me manda uma pregadora, me manda alguém. Sim. E aí, eu fui rezar no sábado para preparar o encontro, e o Senhor falou comigo. E aí, esse grupo de mulheres não tem nenhuma formadora. Porque as pessoas estão precisando ver as donas de casa. Sim. Né? As donas de casa, falar sobre Deus. Que pregam com a vida, as que pregam com a vida. A gente precisa pregar com a vida. Precisa que as meninas que trabalham fora, as mulheres que trabalham fora, elas precisam testemunhar o evangelho. E eu, como ministra de música, então eu falei, tá tudo bem, eu aceito. Mas é interessante, né? É um milagre, assim. A gente, outro dia, eu converso muito com o Everton, e a gente pega os vídeos, né, dos músicos e a gente começa a conversar, porque ele entende muito de música, por mais que ele não queira admitir. Ele é muito bom, hein? E aí eu fui e falei pra ele do Petrúquio. Eu falei, olha esse solo aqui, porque a gente assiste a live. E o Henrique também faz isso comigo, ele me ajuda pra eu melhorar, né? E aí eu falei, olha esse solo do Petrúquio.
Eu sou apaixonada pelo timbre da guitarra do Petrúquio. E aí ele pegou e falou assim, o Petrúquio, ele tem casa, família, ele tem a esposa dele, ele tem o trabalho dele, ele tem os familiares dele e ele tem a igreja. Imagina se ele largasse o emprego, tipo, se ele ganhasse, né? Se ele tivesse uma fonte de renda que fosse dentro da música, esse cara ia explodir, né? Então, é realmente um milagre. Eu achei lindo isso que você falou. Mas aí Porque acontece, o realmente- Petrúquio, ele vai lá e ele toca a experiência de vida dele com Deus. Sim. Quando acontece assim, essa luta toda faz com que a gente chegue lá, a gente toca. E que legal, vou falar uma coisa pra vocês, talvez alguns discordem. Mas eu percebo que nesse momento, a gente que não vive de música, é um momento que a gente também vive, que nem o Juninho Casimiro falava pra gente nas reuniões, os manjares. É um momento que a gente também, a gente fala, meu, eu tô fazendo uma coisa pra mim, e sabe, uma coisa boa, e a gente passa o que a gente tem de bom, sabia? A gente não passa o cansaço nessa hora, a gente não passa as lutas. As pessoas, chega nas pessoas o que a gente faz a gente sentir bem. Sim. Então a tendência é dos outros, você ouvir e falar, eu amo esse solo. Sim. Sabe, porque metade do solo Faz dele a gente foi rezar, a vida. sabe? Não é, Faz a gente rezar. eu tava comentando. Nossa, eu já tô legal com você, né? Valeu, obrigado. Depois aquele Pix pode deixar que eu envio. Então, Ó, minha parte. Você também. a gente fala assim que há guitarristas e guitarristas, né? A gente fica escutando a live depois pra se melhorar. Que nem essa última vez que a gente tocou, aconteceu um problema com o Felipe, que ele não conseguiu chegar cedo. E ele segurou a base e o instrumental dele tava ótimo na live e a gente ainda tava rezando, eu tava rezando com ele tava me impulsionando. Então, olha que loucura. Eu acredito, porque ele não gosta muito, mas ele ficou com o peso de segurar a banda. Você é louco, velho. Eu tremia mais do que... Ele não gosta. Eu não tenho o costume, né? Guitarrista não tem o costume de segurar ali. Ele segurou e assim, foi Deus. Foi Deus, sabe por quê? Porque o Felipe só chegou depois da parte da oração. O padre fica quanto tempo orando? Nossa, uns 30, 40 minutos. A gente achou que ele ia chegar no canto de entrada. Ele chegou depois da oração. Imagina esse menino segurando. Eu subi no altar pensando nele. Depois eu falei, Senhor, eu acho que esse era o momento dele contigo. Porque ele levou super bem, assim, segurou. E o Everton me mandando mensagem falando, o Pedro tá segurando muito bem. Tipo assim, né? E eu falando, Dudu, manda mensagem. Vê se o Felipe tá chegando, manda aí. Ah, pai, ele falou que tá saindo de lá. Eu falei, tá, manda ele vir, manda ele vir. Mas é sobre esse milagre, Então, é muito legal. No outro podcast, acho que foi o Felipe, que eu assisto todos, né? Não, foi o Diego. Diego Fajan. O do Diego foi rico demais. Ele falando da escola, do aprendizado, né? Que Deus só faz o impossível. E o possível é nosso, né? Peguei isso pra minha vida. Então, eu também peguei. Como eu acompanho esse podcast, né? E o que ele fez foi tipo assim, ó, ele fez a parte dele. O resto foi Deus. É isso, Deus fez o impossível. Assim, com Deus é assim. Deus não deixa. Eu costumo falar para as pessoas: Deus não te deixa na mão. Fique em paz. Se é você, é você. Deus não te deixa na mão. A gente tem muito disso. Pedir para Deus aqui, tentar fazer com a nossa mão aqui. Isso é muito perigoso. A gente começa a propor para Deus o que a gente quer que Ele faça, sem a gente perceber. Senhor, faz a tua vontade, mas eu vou tentar resolver. Bom, eu vou fazer o que Deus... Aí Deus vai dizer, a minha vontade é que você faça. Eu começo a falar, não, mas eu não vou fazer, porque eu não estou preparado. Mas você não falou para mim fazer minha vontade? Sim. Minha vontade é que você faça. Então a gente tem que tomar esse cuidado. E falar, Senhor, se sou eu, sou eu. A gente tem muito... Nosso problema, e a gente se preocupa muito com o que as pessoas vão pensar. E eu sei que existe julgamento olhar das pessoas quando você erra. Você pode tocar 10 shows, 10 missas sem errar. O dia que você errar, todo mundo vai dar uma olhadinha. Não, é natural isso aí. Mas eu vou falar pra você, a partir dos próximos 5 minutos em diante, eu fico me auto-julgando. As pessoas não vão nem lembrar mais. Até vão comentar depois. Então essa insegurança é o que vão dizer se eu não conseguir. E às vezes nem o padre ou os padres estão focados nisso. Às vezes estão focados no que eles têm que fazer. E estão sabendo que a gente está fazendo o possível, mas a gente fica... É auto-julgamento. Eu não vou conseguir, não vou chegar, não vou conseguir. E aí? É verdade. Infelizmente. Mas, amigo, a gente já fez uma brincadeira no Instagram, né? Que eu fiz com os meninos também, que era o Papo de Músico. A Papo de Música, vamos lá. E ali, Petrúquio,
eu descobri que não foi só os Pinheiros que tocavam pagode. Tá. Ali Sabendo de alguma coisa também, é verdade. Meu que Deus. o Gilberto teve. Eu vi, Quem eu ainda vi. não assistiu, a gente deveria partilhar, né, esses momentos do Papo de Verdade, Música. verdade. Eu preciso vasculhar lá meu Instagram pra pegar. Depois a gente libera uns Libera de boa pra pedacinhos. assistir, né? Mas, amigo, dando um spoiler aqui, ele já foi do pagode. Mas, dentre as suas caminhadas, você teve seu primeiro amor, que foi com o Senhor, Sim. né? E eu queria que você falasse sobre isso. Porque depois disso, depois do seu primeiro amor, do seu sim, vieram também os seus filhos espirituais, porque eu me considero uma. Aonde eu vou, eu falo. Que eu falo assim, muitos você anos conhece já o Gilberto, com essa minha Gabi. filha. Muitos anos. Eles aí eram Não, todos acho que jovens. todos né? nós, todos Então, nós. Nossa, tipo, eu ia lá e Suzano, esses meninos eram todos jovens. Começando, é isso mesmo. Então a gente queria saber sobre o seu primeiro amor. Como que Meu foi essa primeiro amor. escolha Meu Deus do na céu. sua vida? Então, eu preciso falar um pouquinho do pagode Sim. de forma breve, pra vocês entenderem o meu primeiro amor. Eu realmente fui da noite. Eu fui pra noite, eu estudei numa escola que ficava do lado de uma escola de samba. Então, o segundo grau eu fiz lá, 14 anos, 15 anos, nessa escola. Você é daqui de Mogi mesmo? Mogi das Cruzes. Mogi mesmo. Eu estava no Galdino, que era do lado do Brás Cubão. E no primeiro ano que eu estava no segundo grau, eu já fui conhecer essa escola de samba de perto. Cheguei lá, me encantei com tudo que eu vi. E eu curioso, minha família é de carnaval, tá? Minha família sempre foi carnavalesca. Eu tenho um tio que já faleceu, que sempre foi compositor, ganhou muito dinheiro na vida compondo o samba enredo. Faz parte de uma equipe de compositores do Salgueiro, porque a escola de samba é assim, são várias equipes que se juntam para fazer um samba enredo. Às vezes um samba enredo foi feito por 20, 15 pessoas. Então eles competem depois, o samba que entrar é daquele grupo. Não existe um compositor. Tá. E meu tio já fez parte dessas alas de compositores de alguma escola de samba. Meu pai tocou na noite, carnaval há muito tempo. Tanto no Rio de Janeiro, e depois vieram para cá. E eu então, tive uma natureza assim de música sempre. Mas, assim, músico, pode dizer que tinha um músico, tocava um instrumento dentro de casa, não tinha, só meu pai, que sempre foi percussionista. Depois, eu montei, então, um grupo de samba, na época que fui para a escola de samba. Comecei a tocar na escola de samba, montei um grupo de samba. Fui estudar percussão, fiz um estudo básico que durou 8 meses. Os 186 instrumentos rítmicos. 186, escola de samba inteira. Surdo de primeira, surdo de segunda, treme terra, surdo de marcação, tum, tum, tum. Sabe quando começa a samba enredo na avenida? Tum, tum, Por que ele é o escolhido do carnaval da igreja? Por quê? Por quê? Aquilo ali é o surdo de marcação. Aquele marca o tan, 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 tan. Aquilo lá é pra marcar o... Então o cara ficou ali com o mito pertinho, enquanto tá batendo. Tum, tum, tum. Alô, minha escola de samba, levanta a arquibancada. O cara tá gritando, o cara tá marcando o tempo. Acelera um pouquinho. Tum, 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 tum. É nesse ritmo. Pegamos o beat. Agora começa, cavaquinho. Tem um estudo aquilo ali. Depois vem o... Não é nada por acaso. Não, né? Vem o repique, que é diferente de repique. Tem a caixa, taró, tem onde entra o ré com o ré. Tudo ali tem uma cadência. Isso tudo, pra você ter uma ideia, pra você passar numa eliminatória para tocar numa escola de samba que tem 400 músicos. Nossa, vai 10 mil pessoas para Tatuapé. É 5 mil pessoas tentando uma vaga na bateria. Treme terra, tudo de primeira, de segunda. Eu fui estudar tudo isso. Eu fui estudar conga, tombadora, bongo, descobri que não existe tombadora, é tudo conga, mas é o nome próprio para um par, mas tem a 1, a 2, a 3. Se você for lá no contemporâneo, são 9, assim. Tá bom, a gente vai marcar um episódio de você e o Everton, vai que ele vem, né? O Everton, Porque aí ele vai falar, né? Aí vai que Então, ele topa. eu estudei aí Ele, tudo o aquilo lá. Henrique e o Everton, pronto. Aí sim. Com mas- quantos anos isso aí, mais ou menos? 16 anos. 16 anos já. E aí eu montei um grupo de samba paralelo a isso. Você viu como eu era apaixonado, pra vocês Sim. entenderem como é que... Aí eu fui estudar que era uma escola de samba, eu fui estudar o que era um samba, da natureza disso, você não tem noção. Fui a fundo mesmo. Montei um grupo de samba, gravamos. O que eu faço na igreja, com um ano que eu tava num grupo de pagode, já fazia. Tinha uma casa aqui em Mogi, tinha várias casas de pagode aqui em Mogi, na época era... E a nossa era bombada. E aquela fila de grupo de samba, fazer canja lá no meio do nosso... Todo domingo a gente ganhava. Aí gravei 2 músicas, uma tocou na Transcontinental, assim, poucas vezes, mas tocou. Aí fomos para uma coletânea lá em São Paulo, esse Brandão foi nossa madrinha. Aí fomos indo.
Conheci o Rodriguinho quando eu era criança. Tinha Sério? moleque, Toca do Coelho, assim não dá. Certo, aham. Depois veio o Moleque Travesso, depois os Travessos. Você não tem noção. A gente foi. Mas, quando foi 18, 19 anos, a gente gravou uma coletânea mesmo. Começamos a viajar com o pagode, conheci algumas pessoas famosas. E 2020, 2021, eu me casei. Casei no civil. A mãe dos meus filhos também era de carnaval e tal. E eu que levei ela para a escola de samba e tal. Mas a gente casou e no primeiro ano, o primeiro filho ela perdeu bebendo muito, na madrugada. Eu fui tocar numa casa de samba, um dia eu entrava de graça, porque eu tocava. E ela bebeu muito, bebeu demais. 5 horas da manhã fomos embora, chegamos em casa sangrando. Levei para o hospital, ficou 11 dias internada, curetagem, abortou a criança. Muito álcool, a pressão do corpo subiu, expulsou o feto. Meu primeiro filho foi assim. E a gente decidiu que a gente ia se separar. Cada um com sua vida. Ela recebeu um convite para desfilar em Gaveza Fiel, em São Paulo. Aí entra patrocínio, porque é muito caro. Um passista de chão gasta 20 mil, 15 mil para fazer um passista de chão. Lá em cima no carro é só com patrocinador mesmo, para subir lá 50, 100 mil. E uma ala, né? Você gasta R$1.500 para desfilar numa ala, uma roupa comum. Bateria gasta. Então, ela conseguiu o patrocinador. Eu falei, você vai e eu vou cuidar da minha vida. E ela estava perto do carnaval. E como eu tinha um grupo de samba, um amigo meu, que foi do samba, tocava tantã, era o secretário da banda, ele tinha feito um retiro. Na época, o Maranatá era um Maranatá bem original mesmo, bem básico, aquele bem de cor interior. E ele tinha feito, e ele veio me visitar na minha casa e falou, Gilberto, tô sabendo que você tá querendo se separar e tal. Cara, é o seguinte, vamos fazer um retiro que eu fiz. Eu falei, não vou. Não, vamos, começou a insistir. E o cara começou a chorar, me abraçar. Eu falei, mas agora que eu não vou mesmo, cara, negrão. Me respeite. Ai, meu Deus. Desse jeito, olha como é que a cabeça da gente é. Me abraçando e tal. E armaram um jeito, resumindo, né? Passou um mês insistindo e era véspera de carnaval, cara. E o louco pra desfilar, um dos meus filhos ia desfilar. Falei, cara, eu não vou nesse retiro. Me pegaram. Conseguiram. Eu saí do trabalho, ia chegar em casa, falei, não vou na minha casa, que é num bairro, né? Vou descer na casa da minha mãe pra me fugir desse retiro. Mas fugindo mesmo. Eu deixei na casa da minha mãe, mala pronta, tudo mais, tal. Meu amigo lá, mais 2 pessoas da igreja, um carro. Eu falei, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Não, sua mãe te conhece demais, cara. Você vai levar o Roberto pro retiro, ele vai fugir aqui pra minha casa. Eu já sabia. Vídeo da minha casa, tamo lá. Cara, me colocaram dentro de um ônibus, eu peguei uns litros e coloquei metade de conhaque, metade de guaraná. Levei 6 litros pra esse retiro. Só que eu não bebia muito. Eu bebo um pouquinho, eu fico ruim. Então eu nunca bebi na minha vida. E aí, eu levei pros amigos, a galera que ia no ônibus, bagunçando. Que lugar que é esse retiro? Era onde? Aqui em Mogi. Mogi. Na represa de Itaçupeba. 400 homens. Era só de homens. Era só de homens. Só de homens. E me levaram, colocaram no ônibus. Eu fui naquele fundo de ônibus xingando. 5 ônibus, assim, um atrás do outro. Depois veio ônibus, sei da onde. Chegou lá aquele monte de ônibus na sala. E eu fiquei no fundo da sala. A música começou, lembro quem tava lá. O cara que depois me pegou no violão pra me ensinar. Me ensinou dancinha. Esse cara tava lá. Hoje, infelizmente, ele tá afastado. Mas é um amigo meu, há anos que eu não vejo. Mas eu gosto muito dele. O cara que me ensinou, né? E ele tava lá, Marquinhos Ferreira tava lá cantando. Tava de um menino lá... Diego Fernandes, não, o outro... Um que é famoso aí, faz um programa de TV. Ele tava também cantando esse dia. Cristiane, tinha 4 pessoas. 2 de Cruzeiro, de Cachoeira Paulista, e 2 daqui. E esses caras cantou sexta-feira à noite e fizeram dancinha. E pororó. E eu fiquei sentado. Falei, não, isso aqui não é meu lugar. Cara, todo mundo, aqueles 400 homens dançando. Só eu sentado, por Deus, tá no céu, gente. Eu tenho testemunho disso. Não participei de nada naquela sexta. Fui dormir, um monte de homem dentro do quarto, nervoso. Gente com faca no meu quarto. Não conseguiram tirar a faca de um cara que levou a faca. O cara falou, eu vou dormir em cima da minha faca e ninguém vai pôr a mão em mim. Você acredita? Só cara desavesso. O outro lá que tava lá, tava fugindo do pai, porque o pai era da rota e queria armar uma tocaia pra pegar o pai. Comigo na mesma sala, você acredita? E eu só ouvindo aqui, falei, onde me foram me enfiar?
Sábado de Você manhã. era o melhorzinho dali, então. Melhorzinho, era o melhorzinho. É o único que levava bebida a sério, pelo menos queria ser Tava levando famoso, só né? bebida, só. Essa bebida. Fiquei com vergonha, falei, não vou mostrar minha bebida, sou mais fraco. Perto das facas do negócio. Mas aí no sábado de manhã, teve um primeiro momento, e a palestra eu lembro até hoje. Jesus, o cara falando, um dia Jesus perguntou para os discípulos, quem dizes que eu sou? Um diz, tu és João Batista, reencarnação, ou tu és não sei o que, reencarnação de Elias. E o cara falando do jeito dele lá, passagem bíblica segundo a cabeça dele, mas estava certo. Segundo a cabeça dele. Eu falei assim, ó. E aí, Jesus perguntou para Pedro, e tu, quem dizes que eu sou? Ah, tu és Jesus, o Filho de Deus vivo, tal, falou do jeito dele lá. E eu gravei aquilo na minha cabeça, falei, meu, será que Deus revela mesmo? Que parece que Deus revelou. É um pensamento. Hoje eu estudei muito depois disso, né? Mas o jeito infantil que ele falou, eu falei, meu, será? Eu falei, eu quero ver. Quero que Deus revele. Em seguida entrou o Santíssimo, mas eu não tinha noção. Eu já tinha feito... Sabe quando você faz o crisma e foge da igreja? Uhum. Entrou o Santíssimo. E eu, sem noção, o cara falou, agora Deus Jesus vai se revelar para vocês. Eu não pediu. Eu falei, caramba, o cara ouviu meu pensamento. Mas tudo bem, colocou Jesus lá numa mesinha, na frente, mesinha dessa altura, assim. Um monte de gente começou a ajoelhar e chorar em volta. E eles cantando lá, e eu sentado. E eu não ia. Até que, por fim, esse amigo meu chegou lá, Gilberto, cara, vamos. Ele estava servindo no retiro. Vamos lá, você tem que ir lá também, cara. Você precisa ir lá, você está muito fechado desde ontem. Se você não der oportunidade, não adianta você vir aqui. Eu falei, bom, mas ele não leva embora, então. Não, você vai. Insistiu. Um pegou de um lado, o outro pegou do outro. Esse cara, ele e o outro. Aquele processo, cara, começou uma bendita de uma música. Essa música não sai do meu pensamento. Ainda semana passada eu estava falando com alguém sobre essa música. A música falava assim, ó. Muito alegre eu te pedi o que era meu, partir um sonho tão novo. Cara, eu fui entrando naquela música. Aquela música foi me dando um negócio ruim. Quando falava... Confiei no seu amor e voltei, mas foi me dando uma coisa ruim. E parecia ser uma coisa ruim, mas depois parece que foi virando uma coisa boa. Menina, eu não conseguia andar mais. Eu comecei a arrastar os dois pés assim, ó. E eles me arrastando, me levando pra mesa, assim. E eu sendo arrastado mesmo. Quando me colocaram naquela mesa, e a música falava, né? Nem deixa... Eu não conseguia olhar pra Jesus, eu só ouvia a música. Falar da ingratidão... Morreu no abraço. A música foi falando comigo de um jeito, porque eu era da música. Aí quando eu olhei para Jesus, Gabi, eu desabei. Eu chorava, eu gritava. Eu lembro que a sala parou para mim. Eu gritava. Gente, tem 400 testemunhas. Pelo menos uns 50 ainda estão por aí. Você sabe, o povo vai embora. Sala, uns 50 deve estar por aí. Resumindo, me levaram, aí acabou o momento, foram pro intervalo, me levaram pro Santíssimo, eu continuei lá chorando, não comi naquele intervalo, voltei, aí teve outros momentos, mas daí já não importou mais, aí eu participei de tudo, no domingo eu repousei e tal. Daquele dia até o dia de hoje, eu não larguei das mãos do Senhor nem por uma hora. Falei assim, Jesus, eu vou dar uma descansada. Nunca mais, Gabi. Eu falo pra você, Petruccio, daquele dia, eu lembro como hoje, acho que era dia, se eu não me engano, dia 13, dia 14 de fevereiro de 1999. Me levantei daquele lugar. Um mês antes eu tinha sido convidado para formar um ministério que ia chamar Oasis. Olha. Agora, dia 21 de janeiro, esse ministério vai completar 27 anos que eu sou líder, coordenador desse ministério. Já passaram mais de 100 músicos. Já passei de tudo. De tudo dentro na missão. Sim. Tudo que vocês imaginar, se quiser que eu conto para vocês. Você que fundou, então. Você que fundou o ministério. 2 meninos fundaram. O Ari, esse, que é do pagode, certo. E o Wilson. E eu tava no dia da fundação. Porque eles achavam que eu ia tocar. Me chamaram. Eu fui, tinha tomado cerveja, fui. Fiquei lá meia hora, falei, não vou ficar nesse lugar, eu fui embora. A partir daí que resolveram me chamar para esse retiro. Ficaram ali 15 dias, o retiro foi 15 dias depois. E quando eu fiz o encontro que eu voltei, passou 6 meses, eu virei o coordenador do ministério, que estava iniciando. Aí, aquela fase de escolher nome, por que Oasis? Oasis é bíblico, foi rezado, Deus, a passagem de Isaías 43, 20, né? Porei rios na estepe, né?
água no deserto para matar a sede do meu povo, o povo que escolhi para o meu louvor. Tá lá. Saiu desse versículo no meu Asas. E a partir de lá, tô aqui até hoje. Foi assim minha conversão. Que legal, hein? Que lindo, eu fiquei arrepiada. Mas Entre aí, facas e bebidas. Salvar Aí, ó. seu Gilberto. mas aí o que eu fiz? Agora veja só. Eu sempre, talvez esse é da natureza de cada um, né? Quando eu venho para a igreja, eu falei, tudo que eu investi lá, eu quero investir aqui. Passou 6 meses, eu comecei a fazer formação, tinha Ofensiva Nacional, que virou Paulo Aposta, escola de formação. Comecei a fazer congresso e fui estudar um pouco de teologia. O Glaucio me ensinou muito. O Glaucio, um amigo meu de Sabaúna, né, que até 10 anos de idade eu morei em Sabaúna. E esse Glaucio é um teólogo espetacular, me ensinou muito. Eu fui me aprofundar, aí comecei a viajar. Conheci. Aí, em 2002, 3 aninhos depois, eu já era coordenador de região. Viajei para São José do Rio Preto com o Rômulo. Sim. Foi nossa primeira viagem com o Wendel. Eu, Rômulo, Wendel e mais uma galerinha. Fomos em 7 pessoas no Rômulo do sax, né? Isso. E o Wendel era lá hoje é Santa Rita, lá aquele lado. São José lá. São José. E a gente foi em 7 pessoas. E lá em São José do Rio Preto, 2002, conheci o Juninho Casimiro. O Juninho estava começando também. E eu comecei... Nunca quis, mas as coisas foram acontecendo do jeito. Aí, 2004, 2005, já assumi a diocese, me aproximei de todo esse povo, comecei a trazer eles para cá. O William Alves, comecei a caminhar com ele, conheci lá em Amelino, também nesses anos aí, 2004, por aí. O William me ensinou muito. O William era um cara assim, que ele cantava na tenda com o Padre Léo, né? Uhum. Eu ia lá na casa deles, lá, sentava com ele, ele ficava comigo de 8 horas da noite até 4 horas da manhã, sentado na mesa. O William estuda demais. O William estuda, ele é um teólogo, ele é um terapeuta, ele é um músico espetacular, um compositor. O primeiro CD nosso, ele gravou comigo. A William me ensinou muito sobre igreja, sobre missão, sobre chamado, sobre comunidade. Como fundar uma comunidade, como conviver com os irmãos, participar com os irmãos. E aí, cresci muito. Pude andar um pouco no Conselho Estadual, fiquei até fevereiro do ano passado. Fiquei entre idas e vindas, quase 20 anos no Conselho do Estado, dando formação pelo Estado. Então, tudo que eu investi no samba, eu trouxe para cá. Só que daí eu trouxe a natureza do samba. Eu descobri, eu sabia muita coisa de lá, que hoje eu uso nas minhas formações. E o legal que você falou uma palavra aí, que o Boy falou aqui no episódio dele. Sem pretensão. Você falou sem pretensão nenhuma e as coisas vão acontecendo. O Boy falou sobre isso. Né? Que as coisas, realmente, as coisas de Deus, né? Isso também, né? Recentemente você viveu isso. Pois é, e você não tem pretensão, né? Sem pretensão. Deus vai fazendo, Deus faz, né, o caminho. Cara? Deus faz o caminho. Muito interessante. Eu pude viver muitas coisas assim que eu sei que muitas pessoas desejam, sonham em viver. E eu sou grato a Deus por ter vivido. Mas nenhuma delas houve pretensão. Houve assim, Senhor, eu estou aqui. Eu sempre falo para as pessoas, você vai dar um sim para o Senhor. Se prepara para esse sim. Porque você não sabe onde Deus quer te levar, você não tem noção. Às vezes Deus quer te levar só até ali na esquina. Porque Deus precisa que você passe a vida naquela esquina falando, Jesus te ama. Mas às vezes Deus quer te levar a um lugar que você, às vezes você nem queria ir. É verdade. Em lugares que você nem imaginava ir. Ô, amigo, eu queria ter 3 episódios com você. A gente vai preparar um especial. Mas eu queria deixar aqui o momento que você fez uma live uma vez com a gente. O músico, ele tem dessa de muitas vezes sair para tocar, porque quer viver da música. A música é algo que ele respira. E às vezes ele começa na igreja e deixa de ir por conta... antigamente, era o bendito banco que muita gente ficava e a pessoa desanimava, saía. Também por falta de fortalecimento na fé, de saber o que quer, enfim. Mas outros motivos foram como o meu, de afastamento, porque eu saí de um casamento, determinaram a mim que eu não poderia mais ficar, aquilo era a minha vida, então eu desanimei, na verdade, né? Tenho N motivos que músico sai e o nosso programa é feito para músicos. E eu lembro, numa live que eu fiz, eu disse que eu fui acolhida por você, né, no momento em que você entrou no meu Facebook e disse, Gabi, eu não tô te chamando para voltar, eu só estou dizendo que quando você precisar, eu estarei aqui disponível pra gente conversar, porque você tem o dom e tal. Aquela conversa eu nunca esqueci na minha vida, porque foi um momento decisivo na minha vida. Foi um momento em que eu precisava lembrar quem eu era.
E nessa live que a gente fez, que foi no mês do músico, na minha live oracional, você disse que a gente é responsável, né? Nós que estamos na igreja, somos responsáveis em trazer de volta aqueles músicos que saíram. Sim. Né? E como o nosso podcast ele é voltado para o músico, e alguns músicos que assistem ainda não voltaram, né? Sim, sim. E a gente vê que também a internet ela não está proporcionando muito aos músicos uma formação. Tem formação litúrgica, mas essa formação de espiritualidade resgate para o músico é difícil você ver. Então, eu queria que você falasse de novo sobre isso, agora aqui no podcast. Essa responsabilidade que nós temos de trazer esse músico de volta. Gostei do assunto, Gabi. E tem assuntos que não podem ficar pela metade. Sei que a gente não tem muito tempo, sim, mas eu acho que você abordou um assunto, eu acho que de extrema importância para esse tempo. Eu já começo a falar agora também como líder, como coordenador, formador de muitos músicos, de muitos lugares. Eu viajei muitas dioceses, graças a Deus, dando formação, direcionamento. E já começo falando assim, Gabi, nós erramos. Eu digo, os líderes erraram muito na forma de interpretar essa situação. Você precisa viver da música, você precisa, né? E não, que nem você falou, não só aqueles que precisavam viver da música e largaram, mas que tiveram vários outros problemas pessoais, humanos, problemas de família e largaram. E eu vou ser sincero, a gente às vezes interpreta muito mal. Eu viajei muito por aí e eu vi que para nós, diocese, e lá vem polêmica, mas é sempre por amor, né? Nós vendemos um peixe que a gente comprou mal interpretado. Eu aprendi dentro do Ministério Asas desde o início, porque eu fui buscar conhecimento para isso. Você não pode cobrar de uma pessoa enquanto ela está no meio da luta e da batalha, aquilo que ela não pode dar. O que eu quero dizer é assim, se a pessoa está muito no pecado, você querer julgar, quando é escândalo, alguma coisa assim, você dá uma segurada, mas você querer cobrar da pessoa enquanto ela está naquela crise, é o pior erro que a gente comete. Eu só posso me corrigir, aceitar uma correção quando eu já estou conscientemente bem, já estou forte, agora sim, né? Eu posso ser cobrado. A gente errou muito de fazer isso, o tal do banco, e isso é uma coisa que, infelizmente, machucou muita gente. Eu confesso que a gente errou. Uma coisa é a gente precisar de disciplina, todos nós precisamos de disciplina, sem exceção, por aquilo que nós queremos, aquilo que nós promovemos de ruim, ou que vai confundir as pessoas. Paulo mesmo fala, né? Cuidado vocês que estão à frente, para não confundir os pequenos, pagarão preço de morte pela alma deles. Outra coisa é a pessoa estar vivendo coisas que ela não tem o controle. E a gente querer julgar ela por isso. Eu me separei. Eu lembro que na época, e o inimigo falou comigo, aqui ó, espiritual, 2011, numa oração, o inimigo falou, Deus permitiu que o inimigo falasse comigo, eu não sou louco, porque eu vi acontecer. E Deus falou, faça um encontro para os músicos, porque o inimigo está sondando, e o inimigo falou comigo, eu vou derrubar os líderes, os casais. Nessa diocese foram 16, tá? Como eu e você, 16. Só líderes. Casais noivos, casais casados. Foi muito triste. E nós fomos só, entendeu? Afasta um pouquinho, não vamos nos... Eu era líder na época também. Então, e quando eu falo líder, eu falo a referência. Às vezes eu não sou líder porque eu não coordeno, mas eu sou referência. Exatamente. E mais outros, por exemplo, eu gostava muito de uma fala do Juninho, que quando questionaram ele aqui em Mogi, a gente trouxe ele várias vezes aqui, questionaram ele, falou, Juninho, quanto aos músicos que tocam na noite, precisam tocar porque eles vivem daquilo. Juninho disse assim, olha, a pessoa vive daquilo, precisa se sustentar quando é solteiro ou sustentar a sua família. Toma cuidado para julgar, assim, quando você puder sustentar o seu grupo de geração, o seu trabalho, puder sustentá-lo financeiramente, você propõe que ele mude. Aí você tem uma opção para ele. Enquanto você não tiver, respeite. Deixe ele viver o trabalho dele e respeite o chamado e o dom dele. Só que quando ele falou isso, já tínhamos atropelado todas as coisas. É que nem o Boy disse, né? Tem engenheiro católico, tem né, outras profissões. Tem tantos outros, E aí o que acontece? A gente errou muito nisso, Gabi. Só que agora, retomar, trazer de volta. Muitos já se encaixaram, se adaptaram, foram para outras igrejas, né?
A igreja de lá põe no banco também, manda para nós. A gente põe no banco, manda para eles. E a gente, nenhum dos dois resolve lado nenhum. E aí, de uns anos para cá, quando meus olhos se abriram, eu percebi isso, já tinha acontecido muita coisa, eu comecei a me sentir culpado, porque eu sempre fui uma grande referência no AltGT, né? Hoje, na Renovação Carismática, eu continuo firme no meu grupo de oração, graças a Deus. Até ano passado eu estava no Conselho do Estado ainda, no Conselho da Diocese também fiquei até ano passado. E eu me vejo como um dos maiores responsáveis, porque tantos passaram e eu continuei ali. Do coordenador, que era o Rômulo, quando eu cheguei. Que, na verdade, era o Clodoaldo, depois o Márcio e o Rômulo. Até chegar em hoje é a Naete e a Adriana, passaram muitos, e eu estava com todos eles, entendeu? Erramos muito. Trazer de volta. Só tem um jeito de trazê-los de volta. A gente se interessar pela causa, de buscá-los. Ligar, convidar. Quando o irmão aparecer, a gente vai falar para ele, eu te amo, sabe? Chega aqui. Eu não vejo outro jeito, a não ser a gente ter interesse. Eu, Gilberto, falando eu, como líder que sempre fui, primeira coisa que eu faço, mesmo lá no santuário, nos lugares, sinto que o irmão tem chamado, eu começo a tentar ajudar, cuidar do chamado dele. Segundo, os que tinham chamado que se foram, todas as vezes que se aproximam, e tem irmão na sua diocese, eu não vou colocar nomes, tá? Tem um irmão que eu amo demais, vocês conhecem muito ele, somente ele conhece muito. E é um irmão que passou por muitas lutas nesse sentido. Eu tive em todas as vezes que ele teve crises. E infelizmente, ali as pessoas que aprenderam assim, não julgo, em volta dele falaram, irmão, fica aí. Não dá pra você agora, porque é escândalo. E quando a mãe ligou pra mim, eu falei, Gilberto, meu filho tá mal, isso 6, 7 anos atrás. Meu filho tá mal, tá assim, assado. Ajuda, meu filho. Eu falei, mas por quê? Porque ele tá afastado, porque ele tá não sei o quê, porque ele não consegue voltar por causa das coisas que ele fez. Eu falei, então eu vou, você dá uns conselhos pra ele? Ele falou, pode deixar. Liguei pra ele, irmão, cara, nós vamos numa missão em Minas Gerais, preciso de você. Nossa, Gilberto, faz uns 3 anos que eu não te vejo, mas é que eu preciso de você, irmão, me ajuda. Mas eu não posso, porque eu tô em pecado. Irmão, eu sei. Mas me ajuda, cara, eu te amo, você me ama, me ajuda, eu te ajudo. Tá bom, eu vou, mas as pessoas não vão falar? Irmão, não sei. Vou ser sincero, você me ajuda? Cara, coloquei o cara dentro da van, nem o pessoal do meu ministério sabia. Pega o seu instrumento, colocou dentro da van, fomos pra Minas. 2 dias de estrada, quase morremos, aconteceu de tudo. Voltamos. Passou 1 ano, o cara era coordenador de novo, Suzano. Foi só eu falar, irmão, vem, não interessa. Né? Confiei no seu amor, né? Nem deixasse. A música foi pra mim, tem que ser pro outro. E a partir daí eu comecei a fazer isso com todo mundo, Gabi. Irmão, você pode? Vem, me ajuda. Como sua frase, vai servindo que Deus vai curando, né? Isso, você vai servindo que Deus vai curando. Lembra, Gabi? Vai servindo que Deus vai curando. Então, eu já assumo aqui uma culpa, e por isso que eu queria que existisse esse tipo de podcast. Mas, ao mesmo tempo, dizer pros irmãos, eu sei que te feriram, eu sei, sabe, que te deixaram ir, eu sei que te colocaram para fora, mas não foi Jesus, foi o homem. Quando eu tomo uma atitude com o meu chamado, por aquilo que o homem me falou, eu tô culpando Jesus, tô culpando a pessoa errada. Talvez o homem não me dê acesso, mas o não eu não posso dar, porque eu tô dando para Jesus, não pro homem. Um dia Jesus vai me lembrar, olha, eu te falei lá, né, na montanha, Mateus 5, né? Feliz, se alegre. Tem uma tradução que fala felizes. A outra fala, se alegrem vocês que foram perseguidos e caluniados por causa do meu nome. Se alegrem, você já tem o reino do céu. Então volta e faz. Esquece o que as pessoas fez. Esquece. Mas o nosso compromisso também é de buscar os irmãos, de ligar, de falar, irmão, e aí? Conheço muitos, viu? Se vocês quiserem, dou uma lista para vocês. Conheço muita gente. E muita gente melhor do que nós, né? Pessoas que são melhores que nós, que têm mais a dar do que nós, mas que estão à margem, né? Porque nós, líderes, erramos. A gente ajudou, viu? Teve a nossa vez, mas a gente ajudou. A gente não falou nada, né? Tem um filósofo que fala, né? Para que os maus vençam, basta que os bons silenciem, não façam nada. A gente concordou, a gente não comprou briga. Você acredita que o meu ministério inteiro já ficou sentado porque eu falei, eu não aceito que esse irmão do outro ministério vai sentar e vai ficar comigo.
O senhor tá pronto, o Asas inteiro não vai. Eu falei, tudo bem. Você acredita? Mais de uma vez. Eu não posso dar nome, né, gente? Sim. Mas mais de uma vez aconteceu e eu não tô nem aí. Eu ouvi essa frase, um coordenador diocesano um dia disse, a gente precisa dar uma entulhada no Asas, vamos colocar ele lá no cantinho. Isso tem uns 15 anos já. Deixa ele lá na hora que, né? Então, vamos dar uma entulhada e colocar no fundo. A pessoa usou essa frase, acredita? Ficamos 2 anos sem ser convidado de nada para o diocese. Mas aí foi a fase que a gente mais saiu do diocese. Mas sabe que o padre Jonatas, ele usou comigo a tática do vai servindo que Deus vai te curando, né? E por isso que, e assim, tudo que a gente pediu, assim, a gente queria começar o podcast, a gente tava com vergonha. A gente tava inseguro, né, amigo? Tipo assim, a gente conversa com todo mundo. Eu chamei o Petro primeiro. Eu tava com vergonha de fazer sozinha. Eu queria muito fazer, mas eu não queria fazer sozinha. E o Petrúquio, nos meus shows, quando eu tô muito apurada, assim, ele dança comigo. E a gente dá uma desbaratinada, sabe? Então, assim, ele é por isso que eu fico que nem um besta lá, mas é pra entendi ajudar agora. me apoia. Porque às vezes a gente chega num lugar que a gente não conhece ninguém. É muito fácil eu fazer o que eu faço num santuário. Sim. É minha casa, sim, né? Mas você chega num show de comunidade, você vai fazer um show numa paróquia que você não conhece ninguém, você não sabe por onde começar, porque você não sabe a realidade da paróquia. Exatamente. Você não sabe se a paróquia reza em línguas, se ela é de oração, se ela não é. Tudo bem que te chamaram ali, porque conhece sua identidade, mas é difícil. Então, quando ele vê que eu tô meio atrancada, assim, que eu não tô sendo a Gabi, ele vai lá e dança um pouco comigo, aí eu dou uma desbaratinada, aí eu pego a engrenagem. Eu acho que é legal, porque assim, eu percebo às vezes, por exemplo, o Wagner, a Gabi, ela consegue fazer muito bem isso, mas às vezes depende do público, né? Sim, e aí eu percebo, se eu falo, pô, o público não tá chegando, aí é a hora que eu vou ali, aí quer dizer, o pessoal vê, opa, mas legal, eles estão... Porque tem que partir da gente, né? Você sabe muito bem. Teve uma vez que a gente foi fazer um show e eu tava tão nervosa. Era lá na São João. Só que eu cantei na missa primeiro. Eu não vi lá fora. Eles estavam o tempo todo lá fora. Montando lá. Quando eu saí, a moça falou, você vai ter que entrar por trás, porque não dá pra passar pela frente. Por quê, moça? Tava muita gente. Lotado. Muita gente. Eu comecei a desesperar lá no camarim. Aí eu falei, chama o Wagner pra mim. Aí eu chamei o Wagner e falei, Wagner, sabe aquela introdução que você faz então? Você faz todo mundo bater palma com vocês, assim, ó. Inventando coisa. Porque 5 minutos quando eu subisse, aí eu vou ver se eles te responderem, eles vão me responder. Meu Deus. Sobrou pra mim e pro Wagner. A gente tem isso, né? E como eu já fazia uma outra live com o Wagner, né? O Wagner sempre esteve presente nas minhas... desde que eu comecei, eu não tinha nada com o Petrúquio. Na verdade, eu queria o Petrúquio e o Bob. Então eu tenho que ter uma estrutura maior, que eu falei que ainda vou ter o Bob, porque o Bob é muito interessante. Tá um pouquinho difícil pra ele agora, né? Mas tipo assim, eu queria muito ter o Bob junto. Sabe? Imagina o Bob, a gente num programa ao vivo, nossa, e ele lendo o comentário das pessoas. Cara, vai ser incrível. Ele vai estar ao vivo aqui, vai estar o celular dele ali, live também ligado, né? E a live dele com aquela câmera suja, maravilhosa. Então. Aquele jeitinho de falar. Boa tarde, gente. Mas é assim, ele sendo ele, servindo a Deus. Né? A gente sendo... E o meu TDAH já tocou aqui, que eu esqueci que eu tava falando. Já vai servir pra edição isso aqui já. Mas você tá falando do padre que deu apoio no começo, né? Não, tem que ter essas coisas, porque na hora da edição ali eu já... entendi. E aí, corta não, a gente foi fazer o primeiro podcast. E eu falei, amigo, quem nós vai chamar? Que nós não sabemos nem entrevistar as pessoas. Sabia, né? A gente sabe zoar, mas é totalmente diferente de conversar. E eu queria um podcast que fosse mais... Fala pra mim, não é maravilhosa a resenha após a missa? Nossa, é a melhor parte. Se as pessoas tivessem noção... Nossa, é muito bom. A gente esquece que a gente tem que ir embora, né? É por isso que a gente demora, né? Pra ir embora. Marcar sua reunião, ninguém ia. Eu vou abrir um parênteses aqui, que eu já abri vários, né? Mas eu vou abrir um. Domingo passado, o padre falou assim, a missa vai ser de 1 hora. Falou pra gente. O que eu faço? Eu com o ministério todo dia, assim, quando é o ministério, eu tenho outras bandas, né? Então, quando é uma banda que eu não tenho muita familiaridade, pra mim tá ótimo. Porque é o tempo de eu me ajustar com os meninos ali. Quando é a banda de quinta, que eu falo que é a banda de quinta, a gente tem um ciricutico, que a gente quer prolongar as músicas.
Então a gente fica meio... O que eu faço? Pra Eu onde canto, vamos? não canto, faço, não faço. Amigo, o padre foi certinho. Eu acho que faltam 5 minutos. Quando terminou, a gente sentou. O que a gente faz E agora? agora? Tá muito cedo. Não é hora de eu ir pra casa. Tava cedo. Não, tipo, não, tá Oh, errado. meu Deus. A gente ficou, tipo, terminou a missa e a gente ficou um olhando pro outro assim. O que a gente faz agora? Desmontamos, aí sentamos nas cadeiras que o pessoal tava arrumando e começamos a conversar. E ficou, gente, tá muito cedo. Não, tá muito cedo, pô. Vamos É. Eu conversar falei, mais. gente, os voluntários querem ir embora. Será que dá? Saímos de lá, os caras já tinham arrumado tudo, já tava quase indo embora. É bom se as pessoas tivessem noção do que é isso. E eu queria cara, que às vezes, esse podcast fosse isso. Sim, Que o músico entendi. sentisse prazer. Eu chamei alguns músicos, porque assim, esse podcast não é pra músico famoso. É pra mostrar a nossa realidade. Nós. E os Entendi, músicos legal. estão com vergonha. Eles não querem vir. Teve uns dois que já falaram, ai, nossa, eu tô com vergonha. Não, Não, mas é interessante Denilson, porque... meu Eu não tô preparada. É interessante, ó. Ó, Denilson mora aqui, gente. é pertinho? Aí, ó. Pertinho. É interessante porque, por exemplo, ó, o Felipe foi um, o Diego foi outro que, tipo, meu, eu não sei o que falar. Nossa, que eu uma vou hora vai fazer? ser muito. Aí depois que a gente fez. Aí eles falaram, mano, mas passou muito rápido. Tipo, dava pra prolongar mais. Acho que eu acho que eu vim com defeito de fábrica, Gabi. Tô aqui pensando, tem tanta coisa que eu queria falar. Mas sabe o tem que eu ter tava mais pensando um. aqui, amigo? Entendo. Desde que você começou a falar, você sabe que eu olho pra você, eu vejo conteúdo na internet, né? A Gabi é cheia dessas coisas. Agora minha noiva tá falando isso do salão dela, ó. Aí. Pra você Eu ver o vejo conteúdo. aqui. Não, mas fala pra ela que quando ela precisar, ela me chame. Que eu Sim. vou lá fazer um conteúdo pra ela. Ótimo. De mulher pra mulher. É. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. A gente poderia fazer um quadro no Instagram do GSCast sobre músico resgate, né? Resgate Sim, aos músicos. Um quadro com o Gilberto, né? A gente gravar em casa lá, ou uma conversa, mas assim, cada semana uma palavra, Sim, né? A gente legal. pode, gostei a da gente ideia. pode pensar Gostei muito, na gostei da possibilidade de ideia. fazer um rio, Gostei da né? ideia. Gabi, você sabia que tem muita gente que ficou chateada, não só por essas coisas, mas gente que deixou. Por exemplo, tem muita gente que compõe. Eu conheço gente que ficou chateada porque ninguém deu valor na música da pessoa Sim. e saiu da igreja. Ah, Saiu eu da também igreja. conheço. Tá errado. Ah, não tinha que ficar na igreja por causa disso. Mas são sei, N fatores, né? São bastante coisinha que a gente vamos dar as costas. Ah, como é que fala? É chorão, né? Nutella. É. Não sei. Mas ninguém sabe a realidade da pessoa, Ninguém sabe a realidade. o coração dela, como Então, ela tá tem- emocionalmente, né? Isso. Tem vários outros fatores, né? Tem gente que... Padre, né? A gente tem um padre, assim, que é um... Sim. O padre Jonatas, ele tem um olhar pro músico que eu nunca vi na vida, né? Mas tem outros padres que às vezes não entendem essa comunicação, não entendem que músico... Gente, o músico, para ele entrar ali, as pessoas falam assim, mas eu tenho que sentir o que você canta, eu tenho que sentir o que você toca. Então, para eu sentir o que o Petrúquio toca, o Petrúquio vai ter que entrar numa realidade de sensibilidade tão grande, ele tem que fazer a experiência de Deus através dele. E depois que ele viveu essa sensibilidade, ele tá sensível, porque ele precisou buscar isso para sentir Deus para passar para mim. E hoje Então, o falta jeito muito, que eu vou né? falar, o jeito que eu vou falar com o Petrúquio, eu tenho que tomar muito cuidado. Não é que ele é dodói, não, mas tem hora que a gente tá numa sensibilidade e parece que quando a gente tá bem, que a gente fala, meu, vem uma pessoa e dá um cutucão, e eu tô falando de músico agora, sabe? Tô falando de padres, às vezes de coordenador, assim, sem noção, sabe? Tem coisas que a gente tem que tomar muito cuidado pra gente falar. Sim. Saber quem falar. Eu sempre falo assim, ó, Gilberto, você precisa falar com tal pessoa, tal coisa. Eu penso assim, tá, então eu vou, como eu conheço bastante gente, eu vou escolher quem sabe falar isso. Às vezes nem é eu, viu? Quem sabe falar isso do jeito certo? Então, quem sabe falar aquilo do jeito certo? E a gente tem um padre que nos corrige muito, mas ele sabe o jeito de falar, a hora de falar. Sim. Né? Então, lidar com o músico é muito isso. É. Essa coisa da sensibilidade é muito sério, viu, Gabi? Até porque o músico é muito sensível. Ele, É. ele tem que ser sensível, Tem que que é exatamente o que você Senão, falou. É, Não é nem que o músico ele é dodói. não é dodói, ele precisa ser Ele sensível. precisa ser, É. porque se não for, ele vai, é uma máquina ali. Ele é uma fazendo alguma máquina, coisa, é. o IA cantando ali. Exatamente. Um exemplo, Que né? agora todo É. mundo só quer saber de IA. Né? É. Nós aqui se matando dentro de uma gravadora. Ó, eu tô revoltada com isso já, eu tô falando, hein? Tô falando. É polêmica, é uma polêmica. É Mas polêmica. E A tome- gente fica tome- lá gente, passando toma cuidado calor com a nessa ideia. e aí o povo pega IA. Já vou falar pros irmãos da igreja que compõem música, toma cuidado com esse negócio de IA. Pois sabe por quê? A gente não pode perder a seguinte referência. Sim. A gente reza para aquilo que a gente vai cantar Sim. e tocar. Cuidado. Ah, ficou lindo no IA, mas não tem espiritualidade. Não, mas Gilberto, isso aí depois. Não tem depois. A gente reza, sabe? Eu já cheguei a mudar a frase de composição no dia de gravar,
Porque Deus falou, não é aí, tá errado. Inspiração ali, Você né, no entendeu? momento, né? Isso, você entendeu? Tomar muito cuidado. E falando de sensibilidade, envolve outras coisas também. Tem pessoas da própria Assembleia, e aí eu não culpo essas pessoas. Essas pessoas, elas não sabem, não têm a informação que nós temos ou que nós deveríamos ter. Por isso os músicos precisam ser formados. Sim. O Thiago veio aqui. Thiago, Formiga. O Formiguinha. Ele deu uma Formiguinha para os íntimos. Né? Ele deu uma aula de humanidade do Sim. músico aqui. O músico ele precisa saber quem ele é como pessoa humana enquanto ele está tocando, enquanto ele está cantando, o antes e o depois. O livro, né, Música em Ordem de Batalha, fala isso, né? Sensibilidade do músico. Mas essas pessoas da Assembleia não têm culpa, a gente tem que estar preparado para isso. Mas às vezes os próprios irmãos têm mania de falar com a gente de um jeito. Às vezes eu vejo eu com os irmãos da banda lá, a gente é muito assim, né? A gente só faz as coisas junto. E às vezes eu escuto alguma coisa do irmão da banda, eu não respondo. Porque eu sei que ele falou no momento de sensibilidade. Sim. Então, ele às vezes nem queria ter dito aquilo. E eu ouvi no momento de sensibilidade. Sim. Ali é momento de guerra. Então, eu silencio. A Ju é minha parceira. Eu e a Ju falam, Ju, nós somos iguais. Duas pessoas iguais, elas se chocam demais. Porque... Você tem dificuldade de lidar com você. Minha filha que sempre fala, pai, você tem dificuldade de lidar com você mesmo. Por isso que nós brigamos tanto, que eu sou muito igual a você. Então, a Ju, nós somos iguais, 2 sanguíneos. Então eu falo, Ju, vamos colocar essa música. Ela fala, não, eu não quero tocar essa música. Não tô sentindo essa música. Eu falo, tá bom, Ju, vamos tocar outra música. Vixe, eu já tinha tido um colapso. Você tá entendendo? Aí depois ela fala, eu fico assim, ó, eu vou gritar... Ou a gente vai fazer? Isso, depois ela vem a família, ela fala assim, ó, você não quer tocar aquela música que você toca? Entendeu? Eu com a Ju, a gente é assim, só que aonde eu mando mensagem quando eu preciso de conselho? Ju, me ajuda. Você entendeu? Sim. Então, porque lá a gente não entrou em atrito, eu soube silenciar. Isso é sabedoria, né? No outro dia eu pude mandar uma mensagem para ela sem problema nenhum e ela me ajudou com outra coisa fora da sensibilidade. Mas aí os padres não sabem falar, os coordenadores, isso machuca demais, fere demais, entendeu? Uma coisa, não, tem uma composição aqui, a gente ouve muito isso, né? Tem gente que traz caderno pra gente. Eu compus essas músicas, você não quer usar? Eu sempre falo, irmão, cara, que incrível, Deus te usa demais, eu quero conhecer todas as suas músicas. Irmão, você vai usar? Então, agora para usar, vamos ver um momento que Deus vai inspirar, porque as músicas a gente usa para ministrar. Quando é para ministrar, então eu não trabalho com a beleza, eu trabalho com a comunicação, com a mensagem. Sim. Então eu não dispensei a música do irmão. Falei, irmão, mas eu preciso ficar com as suas músicas, porque uma hora... E a gente tem uma experiência assim. A gente tem uma experiência assim, porque eu falei pro Gilberto, eu preciso gravar pelo menos 2 músicas, eu só tenho uma. Me dá uma música sua. E aí ele me deu uma música e eu não consegui. Não foi comigo, assim. Eu rezei e o senhor disse, não é hora dela. E aí, o que Deus aconteceu? Falou, sabe o que é pra mim? Faz outra. E nesse, que eu fiz. E eu falava pra ele assim... Sabe quando você faz? Eu quero dar uma resposta, não era isso. E assim, o senhor mandava eu fazer uma música e eu dizia que eu não era capaz. E aí, ele me deu uma. Eu não tava conseguindo rezar com ela. Aí, num dia, eu falei, se eu não tô conseguindo rezar com ela, eu tenho que fazer a minha, que aí eu vou rezar. Aí eu fiz Descansar em Ti, que agora eu tô publicando, que a gente vai lançar mais tarde, mas ela é totalmente eu. Então, tipo assim, era aquele momento, né? Mas Deus também vai nos exortando, vai nos corrigindo, né? Você que queria música e eu que queria dar uma resposta, fiquei preocupado com você, porque você não pôde gravar que a gente outra. Falei, agora eu preciso fazer alguma coisa, sabe? E assim foi. E ele é super paciente, você teve que acelerar muito, né? Então, Mas depois eu perguntei pro Senhor, falei, e agora, Senhor, e a música? Porque eu senti que não era. Eu fui cantar a música estourou. Sim. Você viu cantando? Eu ouvi você cantando. O santuário inteiro tá cantando, outras pessoas fora estão cantando. E agora eu não sei o que eu faço com a música. Porque agora não era o nosso objetivo. A gente agora tinha tu outras, grava. Né? Agora a gente pode fazer uma collab, vai que eu rezo com ela. O povo vai ficar curioso pra saber qual é a música. Depois a gente traz. Tá bom? A próxima a gente vai trazer o violão. Isso. Mas olha, amigo, nosso tempo estourou. Na verdade, toda vez que a gente termina o nosso, a gente fala uma nota de fé. Porém, a gente pode fazer outro episódio com ele sobre a nota de fé dele, porque eu tenho certeza que a nota de fé dele é imensa. Né?
Então, E ele já deu muitas notas de fé, na Sim. verdade. então Que vamos deixar para o a próximo, maior então. delas você já deu testemunho no santuário, que foi com seus filhos. Sim. Mas a gente vai deixar aí um pontinho de É expectativa. até bom porque fica uma obrigação de ter um outro episódio Tem com um ele. outro. Ah, legal. Então, no Legal. próximo episódio, que vai ter seu, a gente vai falar sobre as suas notas de fé. Fechou. Tá bom? Combinado, então. Muito obrigada pela paciência. O copo é seu, tu leva. Usando as não suas acredito, missões, presentão, né? meu Pra Deus. você Lindo falar copo, aí. gente. Olha. Fala No pra ele seu- usar nas lives, quando ele fizer, Nas também pra suas mostrar. lives. Com certeza. Use Lindo. em tudo. Eu falo isso. Obrigado, meu irmão. Eu agradeço aí o convite, abençoe. viu? Amigo, muito obrigada. Gabi, foi fiquei feliz. maravilhoso. Demorou, mas deu certo. Mas agora tá pertinho. Quem Vai sabe? ter mais, vai ter Logo mais. estaremos Vem juntos. mais coisas do Deus Jesse abençoe Cast. todo mundo aí. Fiquem com Deus, curta, comenta, compartilha bastante, que a gente precisa, viu? O YouTube precisa entender que esse conteúdo é relevante e mandar para mais pessoas. Um beijo, fica com Deus. Deus abençoe.